Olá, família Batuqueira. A bênção dos mais velhos. A bênção dos mais novos. O nosso agua a todos. Eu sou o Bobafio. Eu sou o Jean de Oxalá. E esse é o canal Batuque RS. Hoje eu tô aqui com meu brother, Jean de Oxalá. Te apresenta aí, Jean. Tudo bem, pessoal? Sou o Jean, sou amigo do Fio, editor do canal e sou responsável aí por algumas toques finais nos vídeos aí, as inscrições, alguns roteiros e tudo mais. E aí a gente tá tentando um estilo diferente, né? Fazer duas pessoas conversar um pouquinho com vocês aí. E hoje, o que a gente vai falar, Jean? Hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades sobre os orixás do batuque. Algumas coisas que talvez você ainda não saiba, mas é muito importante a respeito das divindades que nós cultuamos. Beleza, então eu acho que eu começo com Bará. Isso. Tá, beleza. Toca a fita, sempre ele. Então vamos começar por Bará, primeiro orixá do nosso panteão. Bará não é Exu. Sim, você sabe disso, ou não sabe? Bem, Bará não é Exu, o que eu quero dizer com isso, pessoal? É que as pessoas acabam utilizando a separação, né? Bará para divindade, Exu para entidade. Mas na verdade, Exu é o nome original dessa divindade, né, Jean? Sim, isso mesmo, né? Usam mais Exu para aqueles espíritos aí de Umbanda e Quimbanda, né? Que é mais conhecido lá para cima como catiço, né? Mas por aqui é só Exu mesmo, Exu e Pombagira. Então, o nome original dessa divindade é Exu. Estima-se que, ou acredita-se que, as pessoas começaram a usar o termo Bará, ou Elegbara, que é a corruptela, justamente para diferenciar aquilo que era o espírito e aquilo que era a divindade. Mas isso é muito mais aqui no sul, né? Aqui no sul justamente a gente tem essa questão de querer separar, e por isso que a gente acabou adotando essa questão do nome da divindade, né? Ogum. Avagã não é Ogum. Para muitos, né, nós temos aquele Ogum de rua, Ogum que fica do lado do Lodê, o Exu, Lodê. Porém, é muito comum a gente associar, né, Ogum Avagã. Só que na realidade, Avagã ele seria um Vodum, né, de origem Jeje, mas que tem algumas características muito familiares com Ogum, por exemplo, até o domínio sobre o ferro, né, a questão das guerras. O próprio nome Avagã significa o Senhor do Ferro, Senhor, né? do Ferro, exatamente, no dialeto Fon ali, que é o dialeto dos Jejes. Então, Ogum Avagã não é exatamente Ogum, mas sim uma outra divindade aglutinada ao culto de Ogum. Vocês podem ver isso num vídeo que a gente fez, que é comparando, né, ou falando um pouco, que eu acho que é Orixás... Orixás, Voduns e Inquices. Isso, nesse vídeo a gente fala, estou passando aqui no card, aqui ou ali, do lado do Geo, do meu lado, sei lá, um vídeo falando mais profundamente sobre essa questão de Ogum não ser, né, e também tem um vídeo do Batuque Não Tem 12 Orixás, que a gente desmistifica um pouco dessa questão dos orixás, voduns que tem aglutinados no Batuque. Aprofunda um pouco mais a questão. Fechou. Agora, próximo, Yansan. Yansan, então vamos pegar uma coisa icônica de Yansan. Aliança é ou não é de Oiá? Aliança é de Oiá. Não, aliança não é de Oiá. Aliança é de Oiá. Não. Pera aí, a gente tá falando da reza ou a gente tá falando do elemento? Não sei. Tá, eu vou defender então que a aliança não é de Oiá na reza. Beleza, mas a aliança é de Oiá no Batuque. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu defendo que a aliança não é de Oiá por causa que a questão da palavra, da frase, quando a gente reza, ela sofreu algumas alterações ou adaptações de acordo com a linguística, fazendo com que se tornasse muito mais fácil de pronunciar aliança é de Oiá, aliança é de Oiá, aliança é de Oiá, Erumalé e Modibal, quando seria muito mais fácil, ou seria original falar Oniança Oniloiá. Essa seria a maneira correta de falar a frase da nossa reza, da nossa mãe Yansan. É mesmo e agora? Porque o Yorubá é muito mais difícil de falar do que o português. Isso então, é certo. A aliança é de Oiá é muito mais fácil. Não, mas tu disse que a aliança era da Oiá. É porque a aliança é da Oiá. Veja bem, na maioria dos assentamentos, existe a presença entre os elementos das ferramentas de Yansan, existe a aliança, representando a união conjugal, matrimonial dos casais. E é por isso que a aliança é sim de Oiá. Então a gente pode dizer que a aliança é de Oiá, mas não é de Oiá. Oniança também é de Oiá. Vamos falar então agora de quem? Tema, o rei. Papai. Exatamente. Nem todo Xangô é Xangô. No fim das contas a gente conhece, que sabe que tem diversas qualidades de Xangô no Batuque, né? Xangô Aganju, Xangô Dadá, Xangô Ibede, mas nem todos eles se chamam Xangô. A realidade... Pois é. Esse é um fator muito a questão mitológica, né? Que às vezes a gente acaba... Por um fator que aconteceu no Rio Grande do Sul, na formação da nossa diáspora, foi justamente para preservar o orixá melhor, juntar aqueles orixás que eram parecidos, que eram similares, né? Pescando mais uma vez aquela temática do Avagã lá atrás, não é? Exatamente. Orixás aglutinados. Acontece que o único Xangô que realmente se chamou Xangô na mitologia Yorubá
foi o Agodô, ou Ogodô, né? Perfeito. Quando a gente fala, por exemplo, de Aganju, nós estamos falando do filho do irmão de Xangô, ou seja, do sobrinho de Xangô, né? Quando a gente fala... Ogodô, né? Exatamente. Ele seria filho de Najacá, que é uma divindade que está presente no nosso culto, muito mais como um sobrenome de Agodô, por ser mais velho, do que propriamente dito uma qualidade de orixá, um orixá independente ele seria. Também tem o Ibejo, né? Que também não é Xangô, mas é da mesma linhagem, da mesma cultura, filho de Aganju. Portanto, o sobrinho neto de Xangô. Exato. Próximo, Odé. Odé não é Oxóssi. Por que eu digo isso? Primeiro a gente tem que entender que o termo Odé significa caçador. Sendo assim, todos os caçadores do nosso panteão religioso, eles são Odés. E quando a gente fala no Odé do Batuque, a gente associa logo ao Oxóssi do Candomblé, da Umbanda. Mesmo porque eles são muito parecidos, né? O próprio arco, o Ofá, que é muito mais falado no Candomblé, está presente também no culto, nos fundamentos de Odé. Perfeito, mas por exemplo, no Odé de Candomblé, no Oxóssi de Candomblé, a gente não vê a presença do orixá Otim junto com ele. E o nosso Odé do Batuque tem sempre Otim como sua companheira. Já diz a própria saudação, utilizada por alguns, Otim Borô Odé, Otim acompanha Odé. Próximo orixá é Ossanha. E Ossanha não é perneta. No Batuque é muito comum a gente associar Ossanha, né, aquele orixá que sai pulando de um pé só. Isso inclusive é reproduzido por alguns orixás que estão ocupados no mundo. Mas isso não necessariamente é a verdade do orixá Ossanha. Tá? Não sei se você já viu, Fio, tem alguns assentamentos que vão inclusive uma muleta para Ossanha. Eu acho que é muito mais a referência àquela divindade análoga que acaba tendo dentro do Batuque, muito mais implicitamente, afinal a gente não tem um conhecimento mais explícito disso, sobre Aroni, né? Que nada mais é que um Saci Pererê, só que africano. Exatamente. Tanto Aroni quanto o Vodun Agué, que também é uma divindade associada a Ossanha, são concebidos, né, como uma divindade que são pernetas, tem um pé só, exatamente. Inclusive, Aroni ele é representado no culto original como não tendo um olho também. E já vi diversas vezes representações, figuras de Ossanha com uma espécie de tapa-olho, enfim, feito de folha, né? E aí o que acontece? Em Ossanha, essa aglutinação, né, essa aproximação das divindades, ela é tão forte que algumas características do Vodun Agué ou da divindade Aroni acabaram sendo transferidas ao culto de Ossanha. Perfeito, e daí acabou se preservando de uma maneira como aconteceu a aglutinação de vários orixás, né? Exatamente, né? Mais uma vez fisgando aqui o tema do começo, Avagã, Xangô e agora Ossanha. Próximo orixá, Obá. Obá e os Eguns. Obá. Geralmente a gente associa a questão de Egum a Inhansã, a Chapanã, a outros orixás que não Obá. Mas Obá, ela não se resume somente à questão de Xangô, de perder a orelha, de ser a senhora do Oxum, a ser a senhora do Oxum. Tá. Você não quer ouvir essa lenda, né? Você não quer ouvir essa. Já tem um vídeo falando essa lenda de Obá. Exatamente. Quem quiser saber, olha lá. Mas deixa eu falar já. Tá, por favor, pode falar. Beleza. Obá também está associada aos Eguns a partir do momento que ela sai do território de Oió, e acredita-se que ela passou por diversos territórios enfrentando diversos orixás, e quando chega até Chapanã, ela, para ele não apanhar dela, ele faz um acordo e ensina para ela também o segredo dos Eguns. Por isso que em algumas famílias do Batuque, quando trata-se de Egum, trata-se também de Obá. E o número dela, que era 7, passa a ser também o 9. Assim como Yansan e Chapanã. Exatamente. No culto dos espíritos. Perfeito. Os três, em conjunto, lidam com essa questão do pós-vida. Pós-vida. O Hades. O Hades. Os orixás. Agora o Deltinho Sanhobá, Chapanã. Chegamos nele. Chegamos nele. Senhor, o Senhor das Palhas. Palhas. Ou não. 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 Não? Não. Já viu um assentamento de Chapanã? Sim, já viu. Claro que já viu, né? Babafio tem que ter visto. Exatamente. É o mínimo. É o mínimo, exatamente. Então, é muito incomum, na verdade, nos assentamentos de Batuque existir a presença da palha para Chapanã. O que acontece é que provavelmente, aqui eu estou deduzindo, né, através das minhas pesquisas aí, do contato com pessoas mais velhas,
é que as palhas, né, na representação de Chapanã, ela tem muito mais a ver com aquela associação de Chapanã com Omolu ou Baluayê, né, africanos aí e do candomblé, do que com o próprio orixá Chapanã. Mesmo porque na matriz, o orixá Chapanã, né, pelas os dados que existem, ele não é cultuado com as palhas, né? Mas sim uma coisa muito mais profunda que isso, né? Ainda assim, ele é o orixá das doenças, né? O orixá da terra, o orixá do mundo dos mortos, e provavelmente isso explica essa associação, né? Esse paralelo que fazem com o Baluayê e o Omolu. Perfeito. E complementando, temos um orixá que ele é aglutinado, que é Sapatá, e há algum tempo, vou ver se consigo deixar na descrição do vídeo aqui, eu vi uma imagem lá em África de Sapatá pintado numa parede coberto de folhas e não de palhas. Exatamente. Vai ser importante, vamos trazer mais conteúdo para vocês sobre isso. Perfeito. Bom, o próximo orixá agora é, e eu vou deixar tu falar, Oxum não é dono do dinheiro. Só tem que cortar a Ibede, cara. E o próximo orixá agora, e eu vou deixar tu falar, Ibede. Ibede não necessariamente seus filhos são gêmeos. Eu, particularmente, sou filho de Ibede, iniciado esse orixá, e não tenho irmão gêmeo. Mas, ao longo da história do Batuque, também encontramos várias pessoas que são de Ibede e são gêmeos. Isso vai muito uma questão Isso vai muito da questão da tradição familiar. Muitas famílias têm por hábito, pessoas nascidas gêmeas, automaticamente dá-se o primeiro a Xangô e o segundo a Oxum. Haja vista, em outras famílias, há pessoas que nasceram gêmeas e não são de Ibede. São iniciadas a Ogum e Yansan, como existe casos. Há gente iniciada a Iemanjá e Oxum, como existe casos. Porque a pessoa que nasce gêmea, ela automaticamente passa a ser guarnecida por esse orixá. Assim como toda criança que nasce, passa a ser regida por Oxum, Iemanjá e Oxalá. É o orixá que está mais próximo desse momento. Deixando bem claro, não digo eu que está errado quem nasce gêmeos e é filho de Ibede, mas também não podemos dizer que é obrigatório alguém que nasce gêmeo ser filho de Ibede. Sem generalização. Perfeito. Bom, próximo orixá. Oxum não é dona do dinheiro. Oxum não é dona do dinheiro. Bem, Oxum é dona do ouro, não é? Mas não é do dinheiro. Mas não do dinheiro, exatamente. Dentro do Batuque nós temos 3 orixás que regem o ouro propriamente dito, né? Cada um nas suas diferentes concepções. Por exemplo, o Sanha, que é o verdadeiro dono do ouro, dinheiro, né? A questão monetária. A questão monetária da coisa. Oxum, o ouro para ela representa muito mais a questão de luxo, beleza, né? Riqueza, do que propriamente dito dinheiro, né? Mesmo porque há algumas informações, algumas fontes, né? Que dão conta de dizer que algumas fontes, algumas informações que dão conta de associar o metal de Oxum ser o próprio bronze, né? E não necessariamente o ouro. Né? Até porque, se a gente for analisar, quem é o dono do metal é Ogum, né? E o dono do metal, ouro Ogum é é metal, Ogum é dono do ouro? Também. Pode ser, também. Dentro do Todos os contexto. metais, exatamente, ferro, aço, alumínio. Perfeito. E aí eu tenho um bônus também, já que estamos falando da Senhora do Ouro, da Rainha dos Orixás, as fragrâncias de Oxum. Fio, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sabe quais são os animais de Oxum? Sim, a galinha amarela. Não, outros animais associados ao Oxum. O marreco. Tá, continua. Eu vou dar uma pista então, 8 patas. Aranha. Aranha, perfeito. Mas tem mais um. Cara, eu ouvi de um antigo dizer que o gambá era Oxum. O gambá é de Oxum, mas sabe por quê? Não faz sentido, né? Perfume, cheiro bom. Exatamente. A questão é que, na verdade, Oxum ela é dona de todos os odores, né? E principalmente dos odores mais fortes. Claro que existe todo um fundamento em quem pratica o uso de gambá para Oxum, mas a realidade é que o gambá é um animal de Oxum justamente por sua característica principal, o cheiro forte de gambá, né? Que só é ruim para nós, né, e para os seus predadores, mas na verdade é um mecanismo de defesa do próprio gambá. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de Iemanjá, que não é do mar. Iemanjá que não é do mar. No Brasil, criou-se a tradição de nós associarmos Iemanjá com a rainha do mar, a senhora do mar. Mas na verdade, originalmente, Iemanjá é a dona do rio, deixando para Olokun, que é uma divindade aglutinada a Oxalá, ser o senhor dos mares, sendo este Olokun, inclusive, pai de Iemanjá. Né? Iemanjá é uma senhora dos rios, assim como Oxum, assim como Obá, assim como, por incrível que pareça, Yansan. Yansan geralmente o pessoal associa aos ventos, né, Jean? Exatamente, ventos, fogo, tempestade, raios. Né? Mas ela também rege os rios. Na verdade, eu acho que todas as Iabás regem os rios, né? Temos um vídeo falando nisso. Ah, perfeito, perfeito. Então deixa passando no card
aí, né, pra vocês verem. Na verdade tem um vídeo que tu fala sobre todas as Iabás e acaba pincelando essa questão das águas, né? Ah, perfeito. Então é esse vídeo aí, Falando pessoal. sobre o Tim ali. Né? Aí na verdade, Iemanjá ser associado aos mares também tem uma outra, é possível ter uma outra explicação, que é a questão do sincretismo, né? Todo mundo conhece Iemanjá como Nossa Senhora dos Navegantes, e inclusive dia 2 de fevereiro, dia dos navegantes, é uma festa gigantesca aí para Iemanjá, tanto para batuqueiros quanto para umbandistas e para católicos, não é? Então essa é também uma possível explicação. Mas o fato é que na matriz, Iemanjá é a senhora dos rios, né? Odoiá, mãe dos rios. E a gente pode dizer mais uma coisa, né? Aqui em Porto Alegre a gente faz coisa para Iemanjá aqui no Guaíba, que é uma lagoa, não é rio, é lagoa. Água doce. Vamos falar um pouquinho então do pai de todos os orixás, Oxalá. Pensa, Oxalá. O que a gente tem que falar sobre Oxalá, Jean? Tem uma pergunta boa pra te fazer. Tu que é um cara de Oxalá Bocum, não é de Oxaguiã? Não, cara, não sou de Oxaguiã. Como não? Não, cara. Oxalá Bocum não é Oxaguiã. Claro que é, os dois são novos. Não, a realidade é que para quem é do candomblé, e aqui eu posso estar falando alguma besteira porque eu não sou de candomblé, Oxaguiã, ele tem toda uma mitologia própria, apesar de ser muito associado a Oxalá, né? Ele é um orixá guerreiro lá, né, da família de Oxalá, ou da família, na verdade, de Obatalá, mas ele não é exatamente o Oxalá Bocum que nós temos aqui no Batuque. A realidade é que nós não temos aí fontes suficientemente verossímeis, né, umas fontes comprovadas, que possa se dizer que Oxalá Bocum seja Oxaguiã. A verdade é que eles são muito parecidos, né? Uma versão nova de Oxalá, qualquer pessoa pensaria logo em Oxaguiã. Mas a gente não tem só Bocum como versão nova de Oxalá, né? Nós temos Dacum, Belerum, Olocum e aí vai, né? Aí vai, exatamente. Então por isso que seria incorreto associar o Oxalá Bocum só porque ele é um Oxalá novo ao Oxaguiã. Nesse caso a gente teria que envolver no balaio todos os Oxalás novos que nós temos no Batuque, né? Além do que, o Oxalá Bocum, ele está mais próximo de Obocum, que é também uma divindade totalmente diferente de Oxaguiã no caso, né? Que também tem uma mitologia própria, né? Tem de uma outra família própria, né? Tem ligação com os orixás, porque é um orixá, né? Mas ele também, né? Não podemos dizer que seria propriamente o Oxalá Bocum, seria o Obocum de que nós estamos falando, né? Mas na realidade, o Oxalá novo, o Oxalá Bocum, não é um Oxaguiã. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, estreando um novo quadro do canal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês deixem, por favor, aí nos comentários aí embaixo nos vídeos aí, positivos, negativos ou feedback, apenas sugerindo novos temas. Vamos ficando por aqui. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever se não for inscrito e marcar os seus amigos aí para conhecer mais um pouco sobre o Batuque do Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado e axé a todos.